toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós fizemos uma organização, nós preparamos esse lugar que antecipadamente o Senhor nos proveu. Nesse tempo, Senhor, que estaríamos em outros lugares, em retiro, mas aprove ao Senhor nos reunir nessa casa. Então, mais uma vez, Espírito Santo, entregamos nas Tuas mãos, entregamos toda a organização, entregamos todo o calendário, tudo aquilo que foi programado, Senhor, para esta noite, para os dias seguintes, para que o Senhor seja o diretor de tudo isso, nos dirija, nos ministre, faça a Tua vontade acima de tudo, ministre aos nossos corações, que nós possamos ir mais profundo no relacionamento, mais profundo em Ti, Senhor, que nós venhamos a mergulhar naquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo poderoso de Jesus, amém? Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus por sua vida. Fiquem muito à vontade, sinta-se em casa, você que está em casa, sinta-se aqui, em nome de Jesus. Essa palavra, esse tempo de louvor, o que Deus tem para esses dias, vai transformar a sua vida. Creia nisso, creia nesta palavra. Há toda uma organização, mas Deus quer nos surpreender, se nós formos mais e mais profundo na intimidade com o Pai, mais profundo na intimidade com o nosso Deus, que você crie essa expectativa. Hoje é apenas o primeiro dia, essa é a abertura, pelo louvor que já foi ministrado, nosso coração já está alegre, exultante, mas Deus tem algo mais para você nesta conferência. Deus tem algo mais para você nessa conferência, mais profundo, mais relacionamento, águas profundas. Nós estamos vivendo um ano de expandir o reino de Deus, e para expandir o reino de Deus nós precisamos mergulhar na sua palavra, na sua intimidade, naquilo que Ele quer para nossas vidas, individualmente, coletivamente, como igreja do Senhor. Então estou com grande expectativa disso, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Não importa que nível você está, não importa que nível de Bíblia você já conheça, não importa que nível de relacionamento você já teve, experimentou de Deus. Então eu quero pedir para que fiquem muito atentos. Procure ir ao banheiro, procure tomar água assim estritamente necessário, porque uma palavra pode transformar todo o seu ser, porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Então nos ajude nisso, equipe, fique atento. Você que está em casa, procure que não haja nenhum tipo de ruído para concorrer com aquilo que Deus vai estar ministrando nos nossos corações, em nome de Jesus. Então essa expectativa, e eu quero pensar junto com você, porque a Bíblia, ela é um livro muito atual, e às vezes eu me pergunto, com os bilhões de pessoas que existem na face da terra, espalhados por toda a terra, os que estão vivos, não só os que já partiram, a Bíblia declara que em João capítulo 4, no versículo 22 ao 24, que o Senhor Jesus, que Deus procura verdadeiros adoradores. Olha o que o texto diz, é o 24, perdão, coloca lá no 24, está aparecendo aí na sua tela, o versículo 22, vamos lá para o 24 direto, por favor. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com tanta gente na face da terra, Ele continua procurando. Será que Ele precisa de milhões de milhares? Será que são pessoas especiais? Você já refletiu sobre isso? Nós vemos na história, na Bíblia, lá em Êxodo, a mesma coisa acontecendo. Mais de 3 milhões de pessoas
saíram do cativeiro do Egito, e Deus falava somente com Moisés. Deus escolheu Moisés para esse trabalho. Por que será? E a respeito de Moisés, Deus falava: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, isso está lá em Números capítulo 12, no verso 6. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Uau! Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Deus está repreendendo o povo. Então, será que havia algo especial em Moisés e nesses adoradores que o Pai procura, para que eles adorem em espírito e em verdade? Teria Deus escolhido alguns homens aleatoriamente? O que tinha esses homens? Homens de Deus, homens chamados heróis da fé, para que Deus tivesse algo diferente com ele. Essa conferência é para irmos mais profundo nessa intimidade, é para termos mais de Deus. Então, quando vemos as histórias bíblicas, o que eles tinham? Você até pode perguntar internamente: o que eles tinham que eu não tenho? O que acontecia com esses homens que para mim não funciona? O que falar da vida de Davi, o grande rei Davi, e todos os heróis da fé? A Bíblia mostra as qualidades desses homens, mas também mostra todos os seus defeitos. E eu poderia falar sobre Davi, sobre cada personagem aqui por horas, porque provavelmente você que está me ouvindo nunca fez 10% de coisas ruins do que o rei Davi fez na vida dele. E esse é o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia declara. E a Bíblia também fala lá em Mateus 22, no versículo 14: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos para esse tempo de intimidade? Muitos entram pela porta larga, ao passo que poucos entram pela porta estreita. Mateus 7 está dizendo. Então, de repente, junto comigo você faz essa pergunta: Deus então faz acepção de pessoas? A palavra diz que Ele pagou o preço para todos, quantos quiserem. Está ali o texto: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta é estreita. Então você pode perguntar: Deus faz acepção de pessoas? Pergunta para alguém perto de você: você acha que Deus faz acepção de pessoas? Então o que pode ser a diferença na vida desses homens que os levaram a uma intimidade maior com Deus? Presta atenção nisso. Essa frase pode mover algo dentro de você e mudar o seu destino, mudar a sua vida, mudar a forma que você responde o seu chamado, mudar os teus questionamentos da sua existência nessa terra. Porque Deus faz, sim, não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então repita: atitude. A atitude é o que nós vemos na vida desses homens, que verdadeiramente tiveram suas vidas mudadas, porque tiveram a atitude de responder aquilo que Deus queria para as suas vidas. Então esses homens e mulheres que são chamados heróis da fé, e Hebreus capítulo 11 fala muito sobre isso, eles largaram as suas vidas, tiveram atitude, largaram as suas vontades, tudo o que tinha, sofreram, foram humilhados, escarnecidos, rejeitados, entregaram a eles a morte. Olha só, tudo isso e muito mais, as histórias dos heróis da fé, tanto na Bíblia como da nossa contemporaneidade. Nós vemos homens que foram abnegados para fazer a vontade de Deus, porque é algo que não combina, é querer fazer a vontade de Deus e fazer a sua vontade ao mesmo tempo.
quem dirá a vontade de outros. Então precisa de uma atitude radical para que nós possamos viver essa resposta, esse mais profundo de Deus, ter essa atitude e viver pelo amor, pela causa de Cristo aqui na terra. Esse é o propósito. Ah, pastor, mas eu não entendo bem isso, eu não quero viver isso. Está muito bom do jeito que está. Nós vamos chegar nesse ponto, em nome de Jesus. Em outras palavras, uns querem, outros não querem. Uns vão além, outros não vão. Então tem a ver com a atitude. Uns se entregam para ser, outros não se entregam. A atitude correta faz toda a diferença e chama a atenção de Deus. Ah, eu gostaria que Deus comunicasse mais comigo, falasse mais comigo. Deixa eu te dar uma notícia, Ele comunica, Ele fala o tempo todo. Por conta da nossa atitude, nós não acessamos aquilo que Deus quer. Nós não entendemos, há ruídos naquilo que Deus está falando. A Bíblia mostra 4 níveis de intimidade. E essa intimidade com Deus, nós vamos ver a exemplo disso no texto que está em Ezequiel 47, do 2 ao 8, falando da visão que Ezequiel teve. Olha só, nós estamos no ano da expansão. O texto que Deus nos deu em Ezequiel estava falando fala o livro todo de Deus dando a terra, expandindo, repartindo a herança para o povo. E algumas coisas precisavam ser feitas, algumas atitudes precisavam ser tomadas. Por isso que existem alguns níveis que nós precisamos entender e viver. E a maioria de nós vivemos às vezes no primeiro, no segundo, no terceiro nível, mas pouquíssimos para esse 4º e último nível que nós vamos entender em nome de Jesus. Então, a Bíblia relata que o templo, dentro do templo do Senhor, existia um véu que fazia separação de um lugar para o outro, do lugar santo para o lugar santíssimo. Não era qualquer lugar, era um lugar muito, muito especial. Esse véu delimitava a fronteira do material e do espiritual, e tipifica ou figuradamente a fronteira natural para o sobrenatural de Deus. E é o que nós queremos imprimir na sua vida através de tudo que vai acontecer nessa conferência, para que você possa entrar no sobrenatural de Deus. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Você tem 2 partes que é espiritual e uma que é física. E às vezes nos desesperamos por conta apenas do físico. E a nossa alma, o nosso espírito precisa entrar nessa dimensão, nesse mais profundo, nesse mais de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabemos, e a Bíblia deixa claro e evidente, que Deus não se manifesta em qualquer lugar. Ele tinha esse tabernáculo para caminhar com o povo. Nós vemos muitos relatos da palavra de Deus. O próprio Moisés, quando encontrou Deus, ele falou: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Nós vemos muitas passagens onde Deus não se manifesta de qualquer maneira, em qualquer lugar. Precisa ser um lugar consagrado, precisa ser um lugar adornado, um lugar santificado. E esse lugar hoje, nesse tempo que vivemos, é na sua vida, no seu coração. Os amém estão diminuindo, não sei o que está acontecendo, acho que você não está entendendo. É na sua vida, no seu coração. O lugar sagrado que Deus procura não é geográfico mais, mas naquilo que Ele construiu. A palavra diz que Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Você não é criação, desejo nem vontade de homens. Você foi desenhado, criado por Deus. Glória a Deus por isso. Uau! Então você está dizendo que Deus não manifesta em qualquer lugar, porque Ele é onipresente, Ele tem poder para isso. Mas por causa da sua santidade, de modo nenhum Ele entra em contato com aquilo que é abominável, com aquilo que é o pecado.
E nós sabemos que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então dá a impressão assim, Deus está separado porque tem medo do pecado? Deus não quer encostar no pecador porque vai se contaminar? Não, queridos, é muito pelo contrário. Por conta da santidade dele, nós não suportamos essa presença se não formos santificados. Não é o pecado que contamina Deus, mas por conta da santidade e o poder de Deus, se não fosse essa misericórdia, nós seríamos consumidos, destruídos, aniquilados por conta do pecado. Então, por amor a nós, Ele não nos visita, não habita, não está por conta do nosso pecado. Precisamos dessa atitude de saber que Deus quer um lugar consagrado, santificado. Não por nossas forças, porque foi pago na cruz. Jesus abriu esse caminho. Então, compreender as coisas de Deus precisa entender a relação contrária que há entre santidade de Deus e o pecado. Pecado afasta, pecado entristece a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. Mas Jesus pagou ele na cruz. E quando nós temos essa humildade e buscamos a Ele verdadeiramente, nós somos justificados. Não é por nossa força, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Quando Deus olha, fala, opa, o sangue do meu filho está sobre este. E aí Ele pode entrar, cear, fazer festa, fazer morada. Amém, queridos? Certo pregador disse assim: sabe por que não largamos o pecado? Porque não o odiamos tanto assim. Uau! Também não nos aproximamos tanto de Deus quanto queremos e devemos, simplesmente porque também não amamos tanto assim. É por isso que a Bíblia fala para a gente não ser morno, porque vai ser vomitado. Você não gosta de tomar água morna, você não gosta de tomar café morno. Tudo que é morno pode ser vomitado, a palavra está dizendo. Por isso, nem odeia tanto o pecado assim, nem ama tanto Deus assim, fica na média. E ficar na média significa mediocridade. Nós gostamos de viver nessa média, na mediocridade. Querer agradar os dois lados, ficar bem com todo mundo, não ficar mal com ninguém. Isso é um grande engano. Precisa de um posicionamento. Sede santos, porque a palavra diz que Deus é santo. Uau! Não é para ser meia boca, não é para ser mais ou menos, ou é ou não é. No dia que Jesus morreu na cruz, este véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. Mateus 27 relata isso. Para que todos, porque antes era só o sacerdote, para que todos, respeitando as normas, as regras, tivessem acesso ao mais alto nível de santidade e intimidade com Deus, mais profundo. Olha o que o texto diz. Naquele momento, o véu do santuário, que momento? No momento que Jesus expirou na cruz, que Ele entregou sua vida. Ele entregou sua vida, não foi tomada. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E a terra tremeu e as rochas se partiram. Quando fala véu, de repente você está pensando nesse mosquiteiro que coloca para as crianças não serem picadas pelo mosquito. O que a Bíblia chama de véu era um tecido da largura de um tijolo maciço, que muitos homens de baixo para cima não conseguiriam rasgar. E ele foi de alto a baixo. Foi aberto um novo caminho, um novo acesso para mim e para você. Nós temos esse privilégio de viver nesse tempo chamado graça. A graça de Deus nos alcançou por conta do sacrifício de Jesus. Por isso podemos ir mais profundo. Não precisamos de outros mediadores, de alguém que faça isso por nós. Nós precisamos e podemos ser discipulados por alguém que indica o caminho, mas pagar o preço de estar nesse lugar é pessoal, é de cada um. E isso é maravilhoso. Pastor, mas eu gostaria muito de pagar outro para fazer isso por mim.
esse templo não existe mais. Os sacerdotes faziam esse trabalho, representavam o povo. Se o sacerdote tivesse mal, ele morria quando entrava nesse lugar. Se o povo não tivesse correto diante de Deus, o sacerdote morria também. E isso era feito uma vez por ano. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, quando esse véu foi rasgado, um novo nível de santidade, um novo nível mais profundo de intimidade com Deus foi aberto para que os homens acessassem, para mim, para você. Deste evento, quando Jesus fez isso, todos que vieram depois têm esse poder, esse direito. Mas o que nós vemos hoje? Está relatado 2 Coríntios capítulo 3, versículos 14. O apóstolo Paulo declara isso, que existia um véu que está no coração de algumas pessoas. Olha só, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece. Quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque somente em Cristo Jesus ele é removido. Então eu estava falando de que pessoas estavam querendo viver nessa velha aliança, querendo os benefícios da graça e viver no tempo da lei, querendo que a lei se cumprisse. E muitas coisas da lei tinham um esforço tremendo. E hoje não precisa de esforço, precisa dessa atitude, sim. Precisa de um esforço de santidade, de discipulado. Isso dá muito trabalho, isso precisa de disciplina, de abnegação, precisa de um comprometimento. Embora aquele véu tenha sido rasgado quando a morte do Senhor Jesus, ele foi removido, parece que ainda há na mente e no coração de pessoas que, como se ainda não tivesse acontecido. Sabe, pessoas que esperam que outros façam por eles? Ore por mim, né? Em muitas pregações você vê isso, os pastores brincando até com isso, os crentes 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas? 6 horas por mim porque eu vou procurar um emprego, 6 horas por mim porque eu estou passando uma dificuldade. 6 horas é o crente 6 horas. Fala aí, mas você está orando? Não, o pastor está orando, eu coloquei pedido na caixinha de oração. Esse negócio não é místico, queridos. Esse lugar de intimidade Deus abriu para que eu e você pudéssemos estar lá, recebendo essa direção, recebendo esse comando. Em nome de Jesus, você pode começar hoje. Esses 4 podem começar hoje, que disseram amém. E aí o que acontece? Nós ficamos muito longe daquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós vemos testemunhos e relatos desses heróis, falam, uau, que força, que coragem, que ousadia, mas para mim não. A maioria de nós não tem coragem, nem essa ousadia, nem disposição, disponibilidade, nem fé para entrar nesse santo dos santos. Uau, pastor, isso é muito triste, mas é real. Amamos mais as nossas vidas, as nossas coisas, do que a presença de Deus e as coisas do reino de Deus. E a palavra diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Está bem claro, bem escrito. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas não, a gente insiste em gastar tempo, a vida, saúde, recursos atrás das coisas. E dia após dia nós vemos gente partindo daqui sem coisa nenhuma. Pastor, onde você vê isso? Vai em qualquer velório da cidade e vê que coisas estão sendo levadas para outro lugar. Não está. Sabemos muito bem o que significa adoração, seminários de adoração. A palavra, né, sobre adoração é muito ampla e ministrada, mas não sabemos muito pouco. Ou vivemos muito pouco o que significa ser um adorador. Esses heróis da fé eram verdadeiros adoradores. Adorador, ele adora quando é afrontado, ele adora quando está passando por situações difíceis aos olhos dos outros, mas quando entramos nesse lugar, parece que você vive anestesiado ou aquém aquilo que está acontecendo nesse mundo. Mas não é, porque você sabe quem é o seu Deus, quem é seu Pai.
nesse nível de intimidade, deixa que o mundo se exploda. Eu quero é Deus. Quando a gente vive isso um pouquinho no encontro, quem já fez encontro com Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já fez encontro, trabalhou no encontro, ali é uma pitada do que deve ser a vida do cristão. Era para ser um start. Deus deu grandes experiências a esses homens, assim como pode dar para você também. Olha só, vou citar alguns. Enoque, que andou com Deus, foi tão próximo de Deus que a morte não alcançou, ele foi arrebatado. Uau! Noé teve uma intimidade tão grande com Deus, que Deus deu um trabalho para ele, ridículo para a sua época, e ele construiu uma arca. Abraão, considerado amigo de Deus. Jacó lutou com Deus, lá no vale de Jaboque, e teve seu nome transformado. Quem fez o encontro sabe do que eu estou falando. Lutou com o anjo e prevaleceu, a Bíblia diz. Lutou com Deus e prevaleceu. Olha só, a busca, a atitude de Jacó foi tão tremenda, porque eu posso citar aqui pelo menos uma multidão aí de mais de 200 pessoas, que ele mandou à frente, mandou seus bens, mandou atravessar o rio, suas mulheres, seus filhos, mandou todo mundo na frente, porque ele queria esse tempo com Deus. E quando estava amanhecendo, a história diz, o anjo viu que ele não ia desistir, tocou a coxa dele, transformou o seu nome, mudou o seu nome, e ele seguiu em frente. Aí você pode perguntar, por que o Deus apareceu dessa forma? Meus filhos já não estão mais nessa idade, mas muitas vezes nós brincávamos de lutinha, né? E eu desse tamanho, como uma criança, tinha que tomar cuidado para não machucar. Eu vejo Deus fazendo a mesma coisa com Jacó. Aqui, filho, você quer mesmo a bênção? Ó, pega a bênção, pega aí. E ele naquela ansiedade, naquela atitude de querer, até que Deus fala, então eu vou deixar, por conta dessa vontade está aqui, a partir de hoje vou mudar seu nome. Por que estava amanhecendo e Deus, o anjo precisava se retirar? Porque outros provavelmente iam acordar, e Deus só se revela para aqueles que o buscam. Deus só se revela para aqueles que têm atitude. Por isso que o anjo precisava ir, porque aquela brincadeira devia estar muito legal. Provavelmente ele fez na coxa dele, e ele saiu mancando. José interpretava sonhos. Contar sobre a vida de José é tremendo. Moisés falava face a face com Deus. Uau! Viu a glória de Deus, ele via os contornos de Deus. O que falar de Elias e Eliseu, grandes e ousados profetas. Daniel, exemplo de integridade, justiça, teve visão dos últimos dias, dos últimos tempos, das eras. O apóstolo Paulo, quase todo o Antigo Testamento redigido por ele, glória a Deus. João teve a visão futura da igreja, tantos outros exemplos. Uau, e eu também não estou dizendo que todos vão ter essa experiência com Deus, como esses homens tiveram. Mas uma coisa é dizer que você vai ter, outra coisa é dizer que é possível você ter. E eu estou dizendo que é possível, depende da nossa fé, depende da atitude de cada um. Precisamos saber entender que essa experiência, a profundidade dessa experiência, de vivermos mais de Deus no seu relacionamento, é o quanto você tem fome e sede do nosso Deus, do nosso Pai, da sua palavra, do seu reino. Então não estamos falando apenas de milagres, porque a palavra diz também, se você crer, você verá a glória de Deus. Nós estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de uma vida com Deus, de conhecê-lo em espírito e em verdade. Uau, isso é demais. Obedecer e cumprir os seus mandamentos, isso faz parte. Então talvez você ache que precisa ser perfeito para estar nesse lugar, precisa ser mais santo para alcançar esse nível de intimidade com Deus. Os heróis da fé, a palavra mostra os defeitos deles, porém a atitude deles fez a diferença. Então não é fácil negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus.
Essa palavra é muito importante. Jesus não falou, pegue a minha cruz e siga-me. Não, Ele falou, pegue a sua cruz. Tem a ver com a sua vontade, tem a ver com aquilo que você quer, tem a ver com negar-se a si mesmo, porque ninguém pode carregar a sua cruz. Ninguém pode carregar a sua cruz. É algo muito íntimo. Deus é um Deus pessoal. Então nós podemos, devemos buscar e viver essa santidade, porque sem ela ninguém vai ver a Deus, a palavra diz. Então nós tomamos esses homens e mulheres como exemplo, para fazer a diferença, e queremos que a diferença faça na nossa vida também. Então Deus te convida nesses dias, Deus te convida para esses dias, pisar no lugar santo dos santos, pisar no lugar mais profundo de Deus. E quando nós experimentarmos essa profundeza, o mais profundo de Deus, eu creio, queridos, que você não vai querer sair de lá. Você não quer mudar isso. Você verá o Senhor como um Pai presente, um Deus, um Pai amoroso, cuidadoso, quando estiver nas profundezas desse oceano daquilo que é Deus. Você já conseguiu imaginar o que é a eternidade? Passar a eternidade para conhecer a Deus. Uau! Deus está procurando hoje, agora, nesse exato momento, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não aqueles que adoram sem conhecê-lo. Ah, gostei dessa canção, estou cantando, às vezes não sabe nem o que está cantando. Hoje pela manhã eu estava procurando uma canção falando de mais profundo, e eu comecei a anotar a letra. Eu falei, Deus, só tem melodia, a voz maravilhosa, instrumental tremendo, mas não tem conteúdo. Tudo voltado para o que eu quero. Eu quero mais de Ti, manifesta, Senhor, o mais profundo. Eu preciso que seja agora, eu não vou sair daqui enquanto. Eu falei, ué? Falei, essa aqui não vai servir para o congresso não. E desisti da canção. Então Deus está procurando não aqueles que adoram sem conhecê-lo, nem aquele que conhece, mas adora somente por palavras, uma adoração vazia. Mas Ele procura aqueles que realmente no seu coração deseja fazer a vontade dEle, uma vontade ardente de conhecê-lo, de estar com Ele, dessa profunda experiência com Ele. Deus é Espírito, como nós lemos, e Ele procura os adoradores que o adoram em Espírito e em verdade, em nome de Jesus. Abre para mim Ezequiel 47, verso 3. Ezequiel 47, 3 a 5. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros. Fala, 500 metros. 500 metros dá meio quilômetro, o tempo que eu estudava. Não sei como dá hoje. Está tudo muito moderno, né? E levou-me pela água que batia no tornozelo. Fala comigo, tornozelo. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e levou-me para a água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros. Alguém está fazendo a conta? Quantos quilômetros já deu? Quanto? Primeiro ele mediu a água no tornozelo, 500. Depois a água no joelho. Depois na cintura. Já está quase 2 mil metros? 1.500 metros. Pensa num lago grande. Mediu mais 500 metros e levou-me a águas que chegavam ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio em que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E tudo isso está falando de mergulhar, entrar no poder, na graça, no favor, no mais profundo de Deus. O tabernáculo, como nós vimos, ele era dividido em 3 partes. E nós vamos falar de 4 níveis de intimidade. Essas 3 partes eram o átrio exterior, o santo lugar
e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. E essa visão, esse lugar que Ezequiel foi levado, estava falando do templo de Deus, e que essas águas saíam debaixo do templo e inundava toda a região. E cada 500 metros que ele mudava-se uma fase, era um lugar, era uma situação. Então olha como que era o tabernáculo. Se você está na caminhada da fé, provavelmente você aprendeu muito sobre o tabernáculo. Mas o tabernáculo foi Deus que deu o desenho para que Deus se manifestasse no deserto. Quando Moisés peregrinou pelo deserto, a presença de Deus caminhava com eles. Então de dia havia uma nuvem trazendo sombra sobre o povo, e à noite uma coluna de fogo. E tudo isso se manifestava, a manifestação de Deus através do tabernáculo. Quando a nuvem ou a coluna se movia, eles recolhiam isso tudo e caminhavam. Nessa região em que sair sozinho, procurar outro caminho, era a morte certa, porque não havia direção, não havia nada que pudesse socorrer alguém fora dessa situação milagrosa, vamos colocar assim, desse mover sobrenatural de Deus. Então eles tinham esse tabernáculo, que o átrio exterior era o recinto, o lugar reservado para as pessoas convidadas. Era onde o povo adorava e oferecia, junto com os sacerdotes e levitas, os músicos, o sacrifício de animais, ou seja, holocaustos para Deus. Era a parte externa do templo, já era dentro do templo, mas a parte externa do templo, onde a maioria das pessoas cultuavam. Guarda essa informação. Aí depois tinha o lugar santo. Esse lugar era destinado aos sacerdotes, onde eles faziam serviço ao Senhor todos os dias, preparavam incensários, trocavam os pães da preposição. Esses pães, a gente vê um relato na Bíblia que Davi entrou e comeu esses pães e não foi fulminado, por conta de uma graça que estava sobre ele, e que Deus declara que é mais importante as pessoas do que os cerimoniais, as religiões e as coisas. Mas esses pães, só os sacerdotes podiam fazer isso, e eram feitos todos os dias, e mantinham acesas as lâmpadas. Era a parte intermediária do templo. Aí vinha o lugar santo, ou o Santo dos Santos, esse que quando Jesus, esse mesmo lugar onde quando Jesus morreu na cruz, o véu se abriu. Este é o local mais interior do templo, é onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus para aquele povo, para o povo de Israel. Era o lugar santo, sagradíssimo do templo. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, só o sumo sacerdote, e uma vez por ano ele podia entrar. Era muito, muito interessante esse lugar, porque ali se manifestava a presença de Deus. E o sacerdote fazia essa expiação pelo pecado do povo. Nesse dia, nessas festas, chamado Yom Kippur, ou Dia do Arrependimento, era um lugar que a sua entrada era muito, muito regulada. Para entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote fazia uma série de rituais. Várias coisas aconteciam. E você está notando uma fumaça aqui? Eu pedi um pouco dessa fumaça, porque uma das coisas que o sacerdote fazia era pegar o incensário e fazer com que a fumaça acontecesse. Está vendo a fumaça acontecendo aqui nesse lugar? E o sacerdote se colocava numa posição de reverência. Devia ser um negócio muito tenso, muito difícil, que ele estava ali prestes a ser aprovado ou reprovado. Aprovado era vida, reprovado era morte. Também a gente estuda e entende que ele tinha várias vestimentas, e nessa vestimenta alguns sinos, porque amarrava-se uma corda e deixava o sacerdote entrar. Se o sino parou de balançar lá dentro, esse sacerdote já era. E aí ninguém podia ir lá entrar para tirar, então tinha que puxar ele de volta. Então, em meio a essa fumaça, quando ele com o incensário, o que o sacerdote fazia? Enquanto ele estava fazendo aquele ato,
nesse lugar santo, ou seja, antes do Santo dos Santos, ele olhasse para baixo, enquanto via a ponta dos seus pés, é sinal que ainda precisava mais fumaça. Então, quando ele não via mais a ponta dos pés, quando ele olhava para a ponta do nariz, não conseguia enxergar, é porque já estava com fumaça suficiente. Naquele incensário, fazia toda essa cobertura para ele poder adentrar na presença de Deus, de ser aprovado por Deus ou não, a vida dele ou do povo que ele representava. Como que foi esse ano? Estão arrependidos de verdade? Fizeram a consagração? Imagina eu como pastor da igreja, chegasse esse dia: pastor Josué, vai lá, vamos ver se você cuidou bem das ovelhas, se eles estão obedientes. Quantos pastores nós íamos precisar cada ano? Se essa aprovação dependesse de toda a congregação, de todo o povo, e aqui eu estou falando de igreja safe, imagine de toda a cidade. E pastor, ia precisar de um cada 6 meses. Essa é a reverência com que Deus espera que a gente adentre esse lugar. Ele sabia que ia atravessar essa fronteira do natural para o sobrenatural de Deus. Deus é santo e procura adoradores. É isso que acontecia nessa prefiguração do que Deus queria que acontecesse nas nossas vidas. Tinha todo esse ritual, peitoral, as vestes não eram de qualquer jeito, o sacerdote não comia qualquer coisa naquela semana, era 7 dias de purificação, de banhos, de especiarias. Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Agora, por conta da graça de Deus, acha que a graça foi barateada. Não, é de graça. Não, não é de graça, é pela graça. O preço foi muito alto, que tanto eu e você, ninguém na face dessa terra podia pagar. E o Filho de Deus teve que vir e pagar com seu sangue puro. A Bíblia diz que ele não pecou. Ele viveu nessa terra como eu e você, sujeito às mesmas intempéries, às mesmas provações, tentações. Falaram mal dele. No final você já sabe o que aconteceu. Cuspiram, crucificaram, e ele não pecou. Sabe o que é procurar ter uma vida santa? Nós reclamamos por tantas coisas. Às vezes por causa do clima a gente já está reclamando. Imagine se alguém estiver acusando e falando mal da gente no Facebook. Pensa no que Jesus passou. Por isso que na cruz há toda provisão. O sacrifício foi perfeito. Esse era um momento de muita apreensão. Estava em jogo a vida do sacerdote. Estava em jogo o futuro daquele povo. Falou: Deus não aprovou. Esse ano vai ser difícil, não vamos ser abençoados. Ele sabia que se entrasse de qualquer maneira naquilo que é chamado a Shekinah de Deus, a presença de Deus, no lugar santíssimo, era fulminado. Era assim, pastor? Era. Passou-se algum tempo, esse templo foi destruído, as coisas foram levadas. Davi ficou sabendo dessa história da arca, mandou buscar. Fez algo maravilhoso para Deus, mandou fazer uns carros novinhos e vão buscar. E essa arca estava vindo nesses carros novos, carros de luxo. Vendo o poder aquisitivo que Davi tinha na época, provavelmente ele ia mandar fazer um Rolls Royce e falava: vai trazer a arca. E alguém tentou segurar a arca para não cair, foi fulminado na hora, com boas intenções, mas não estava preparado. Uau! Esse lugar representa o máximo da presença de Deus. E é esse lugar que Jesus, quando se entregou, esse véu foi rasgado e já foi fenomenal, mas a palavra está dizendo que as pedras foram rachadas, o céu escureceu, a terra estremeceu. Foi marcado geologicamente nos anais da história aquilo que Jesus fez por mim e por você, para que nós pudéssemos ter esse momento, esse tempo de mais intimidade, de mais de Deus. Esses 3 lugares então representam
tipicamente hoje os níveis de intimidade que eu e você podemos ter com o nosso Deus. E aqui está falando dos 3 lugares do templo, mas o primeiro lugar, que é o mais distante, o quarto lugar, o Santo dos Santos, é o mais próximo de Deus, vamos colocar assim. O primeiro lugar não é no átrio, no pátio exterior, mas exatamente fora do templo. Esse é o lugar fora do templo, onde ficava aquelas pessoas que não conheciam Deus, que não eram aliançados, afastados da religião, eram chamados gentios. Eles estavam de fora, não lhe era permitido entrar no templo, não podia entrar no templo. E quem são os de fora hoje? Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, não o reconhecem como seu único e suficiente Salvador. O véu foi rasgado para isso. Tinha um povo escolhido, esse povo não aceitou, então Deus abriu para todos quantos quiserem. Uau! Isso é motivo de aplaudir a Deus por essa palavra. E Ele foi mais. Glória a Deus. Não era permitido, então isso figura alguns níveis, comparando, fazendo um paralelo do templo com aquilo que Ezequiel 47 está falando. O primeiro nível são aquelas que estão à margem daquele rio maravilhoso, desse grande rio. São pessoas que estão com os pés na areia, estão naquele lugar, são curiosos, são os que querem conhecer, mas não querem pagar o preço, não querem ir além, não querem ter essa vida santa, estão satisfeitos de viver na mediocridade, estão fora. Esses estão fora. Mas entrando ao templo, o átrio exterior é onde está a grande maioria dos que dizem que conhece a Deus, porém não tem ou tem pouca experiência com Ele, ou estão satisfeitos com a experiência que tiveram, ou não tem um relacionamento mais profundo com Deus. Quando eu falo de testemunho, ele conta testemunho de 10, 15, 20 anos atrás. Qual foi a última vez que Deus fez algo extraordinário na sua vida? E nesse lugar tem muita gente. Aqui estão aqueles que apenas molham os joelhos. Lembra? Tornozelo está lá fora, joelhos já está um pouquinho adentro. Mas esses que molham os joelhos são aqueles que são batizados, professam publicamente que são crentes, são cristãos, ou crentes cristãos. São sacerdotes, são pastores, evangelistas, diáconos, intercessores, trabalham no templo. São pessoas normais que já estão na igreja há muito tempo e infelizmente se tornam religiosos. A religião se tornou e trouxe uma rotina para esses. Estão com a água nos joelhos. Uau! Pessoas que pregam, mas não creem. É muito triste você escutar um sacerdote declarar isso. Ensinei e tirei gente da depressão por muito tempo, só que dentro dele achava que era frescura, e agora que está vivendo isso, fala: Senhor, me ajuda. Como Deus não é igual a nós, Ele podia falar: para de frescura, levanta e anda. A religião faz isso. Pregam, mas não creem. Retrocedem na primeira e qualquer dificuldade ou perseguição. Não tem coragem nem ousadia de continuar. Estão satisfeitos com este nível de revelação e intimidade. Acham que já sabem de tudo, e que o que já viveu está bom. Pelo menos já não estou lá com o pé na areia, já estou um pouquinho dentro. Mas daí tem aqueles que estão no santo lugar, e aqui estão os que trabalham para Deus, têm conhecimento de Deus, têm ou tiveram alguma experiência com Ele, estão no quase indo para frente, não sai daí, falta só 500 metros, há algo ainda que os impede de ir além. Os que estão aqui se julgam que alcançaram o máximo. Isso aqui, esse é o negócio, porque a água está nos ombros, mas ainda estão no natural. Uau! Não se interessa mais por mergulhar nas águas do Espírito Santo,
Muitos têm medo de ir além. Estes são os que estão com as águas nos seus lombos, nos seus ombros, tá nas costas, falta pouco. Não, mas aqui já está bom demais. E sabe o que é pior? Esses são exemplos para aqueles outros que estão no primeiro e no segundo nível. São referência para esses, com o perigo de não mergulhar mais, de negociar, de querer atualizar, de revogar, de interpretar mal a palavra de Deus e o que Deus está fazendo nessa era, nesse tempo. Pastor, mas não é melhor? Já não está na canela, não está no joelho, não está na cintura, já está nos lombos. Uau! Falta só 500. Mas daí nós temos outro nível, e é onde Deus quer levar você. O santíssimo lugar, o santo dos santos, o âmago da presença de Deus. Aqui estão alguns que entraram apesar do acesso livre do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando rasgou, foi esse lugar, foi esse que Ele abriu, pelo sangue dele. Aqui estão as pessoas que aceitaram andar, que não estão satisfeitos com o primeiro, com o segundo, com o terceiro nível, mas querem andar num nível maior de intimidade. E os que estão nos outros níveis nem entendem isso, porque eles acham que já está bom com a água aqui, são de Deus também, estou dentro do templo, já não estou lá fora, mas não está vivendo todo de Deus. Onde é que está? Dentro da igreja, mas cadê a santidade? Quer ser crente meia boca, quer servir aos dois senhores, e isso não vai funcionar, nunca funcionou. São princípios. Pessoas que estão cansadas, estão nesse nível de andar no natural, tiveram a atitude de buscar mais de Deus. Aqui estão esses poucos que não aceitam menos do que aquilo que Deus tem para ele. É isso que Deus tem, é isso que eu quero. Sabe que há um oceano para se nadar e desfrutar da presença de Deus. Pessoas que adoram não pelo que Deus tem para oferecer, não buscam as mãos de Deus, mas a face de Deus, e adoram Ele por aquilo que Ele é. Porque quando a gente busca as mãos de Deus, é porque estamos num nível inferior e querendo os benefícios deste mundo. Quando buscamos a face de Deus, é porque é isso que nós vamos viver na eternidade. É outro nível, é na eternidade que nós não vamos precisar nem de luz elétrica, nem de nada parecido, porque nosso Deus é o sol da justiça. Ele vai iluminar, Ele vai trazer tudo. E aí quem vive nesse nível é incompreendido até por aqueles que estão lá dentro do templo. Uau, é isso que nós precisamos ir todos para esse nível. Porque Jesus pagou na cruz esse preço para que isso acontecesse. Essas pessoas querem mais de Deus, olham para si e precisam mais de Deus. Pessoas que tenham ousadia de entrar na sala do trono, no novo e vivo caminho que a palavra diz, pelo sangue de Jesus. Esse é o caminho, que é o nosso sumo eterno sacerdote. Hebreus capítulo 9 está falando sobre isso. E os que entram nesse nível, queridos, que encontram esse nível, permanecem, são regenerados, são transformados. Eles não são só apenas bênçãos e abençoados, eles não são apenas abençoados, eles se tornam a própria bênção. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos falando de ir mais profundo. Você pode estar pensando, pastor, mas eu não sei nadar. Essa é a coisa mais linda que tem, porque você vai perder o controle, você não vai passar com o pezinho no chão, não vai ser do seu jeito, não vai ser tendo contato com a terra, não vai ser tendo contato com as coisas do mundo, é flutuar, é navegar nos rios de Deus. Ezequiel 47, continuando o texto, a partir do verso 9, está dizendo o que vai acontecer com esses que, depois da água bater nos lombos, mergulham no rio de Deus. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Está falando de provisão, de abastanças, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Isso é um milagre. A água doce não deixa a água salgada doce, é o contrário. Mas o texto está dizendo que porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, vai curar, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral,
de En-Gedi a En-Eglaim. Eu estive em En-Gedi, é um lugar lindo, maravilhoso. E está dizendo que toda essa região, como é hoje, se torna uma bênção para aquele lugar. Haverá locais próprios para estender redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Você pode pensar, então vai ter um lugar que não vai ter jeito, que vai ser ruim. Não, querido, você precisa estudar sobre sal. Nessa época, sal era a coisa mais preciosa que tinha. A palavra salário veio de sal. Soldados romanos, o exército mais poderoso da época, recebia parte do seu pagamento em sal. Sal era mais valioso que ouro. Então aqui está falando de prosperidade. Árvores frutíferas de todas as espécies, de toda espécie, crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Figuramente está falando de você. Estes são aqueles que, como Ezequiel, nadaram para as profundezas do rio de Deus, sem temer o que está por vir, sem temer se afogar. Uau! Não, eu vou perder o controle, é isso mesmo. Adentraram e não queriam sair do sobrenatural de Deus. Estavam cansados das suas vidas mundanas, natural. E eu quero te convidar, aí onde você está, se você é um desses que quer estar nesse lugar, no mais profundo de Deus, eu quero que você se coloque numa posição de reverência. Se você pode, se ajoelhe. Se você não pode, coloque-se de pé. Mude a posição que você está, para dizer, para mostrar numa atitude que você quer mais de Deus. Nós vamos estar orando sobre essa palavra. Deus quer te levar para esse lugar. Deus quer que você seja a cura para as nações. Deus quer que você seja a solução para o mundo, a partir da sua casa. Os seus problemas, Ele vai cuidar, Ele vai sarar, Ele vai transformar toda a realidade. Esse é o mais de Deus. Esse é o que Deus quer mais para a sua vida. Então, você está em casa, faça da mesma forma. Coloque-se numa posição de receber do Senhor, numa posição de arrependimento. Deus te convida nesses dias para se achegar mais à sua presença, mas não é de qualquer maneira. Tenha atitude agora. Faça como um ato profético esse posicionamento do seu corpo, com temor, com tremor. É com temor e tremor que você precisa fazer isso. Você não amará a Deus corretamente se não temer a Ele. Você não temerá a Ele de forma correta se não o amar. Que você possa estar no mais profundo de Deus. Tenha essa atitude agora, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu levanto minhas mãos em direção aos meus irmãos, aos teus filhos, que entenderam, que receberam, que foram ministradas pelo teu Santo Espírito sobre esta palavra. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela vem do teu trono. Que ela chegue a teus filhos, Pai, em nome de Jesus, para que eles vivam o mais alto nível de profundidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles tenham coragem, fé, que eles possam se comprometer, que eles possam depender do Senhor em obediência, que essa atitude, Senhor, seja um estilo de vida na vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que não é um passe de mágica, não é apenas uma ação espiritual, sobrenatural, mas é fruto, Senhor, dessa intimidade com o Senhor, que nasce no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, a exemplo dos heróis da fé que deixou registrado na tua palavra, que nós possamos ter essa mesma ousadia, essa mesma coragem, porque o Senhor, o Deus é o mesmo, e o Senhor não muda, e os teus filhos estão aqui nessa posição para receber do Senhor, para ir mais além, para ir mais profundo, para viver o todo do Senhor. Pai, que eles possam mergulhar nos teus rios, que eles possam verdadeiramente viver o todo do Senhor. Que, Pai, nessa conferência tenha suas vidas mudadas, que verdadeiramente sejam mais profundo na busca do Senhor. Pai, em nome de Jesus,
que eles possam ter no seu coração. Tua palavra diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. Então que eles tenham esse anseio, essa vontade ardente no seu coração, pela tua palavra, pela tua presença. Que eles possam negar a si mesmo, Pai, em nome de Jesus, as suas vontades, a tal ponto que se for necessário entregar a sua própria vida em direção e relação ao que o Senhor quer para a vida deles. Pai, que eles possam viver em santidade, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém poderá o ver. Pai, que eles tenham essa coragem, essa ousadia, não pela força do seu braço, mas pelo sangue do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, tão precioso, que abriu esse caminho, que pagou o preço, que nos justificou. Nós queremos viver o melhor do Senhor, nós queremos viver o todo do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos viver aquilo que o Senhor conquistou, preparou naquela cruz. O Senhor foi o sacrifício perfeito. Nós nem merecíamos, nem estávamos aptos, Senhor, a receber tal bênção, tal milagre. Mas por conta da tua graça, nós nos colocamos nessa posição de receber, de ir mais profundo naquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então receba nossas vidas, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa veneração ao teu nome, receba, Senhor, a nossa atitude em relação a tudo que estamos vivendo. Pai, não importa em que nível nós estejamos, se no primeiro, segundo, terceiro ou quarto nível, ainda que estejamos no quarto nível, há um oceano para conhecer e conquistar. Pai, que o Senhor nos mude para esse quarto nível, para a tua presença, para estar próximo do Senhor, e que a tua palavra se cumpra, e cada um dos teus filhos sejam a própria bênção para essa geração. Eu declaro e profetizo que o menor dessa casa, que o menor que está ouvindo essa palavra será 1000 nessa geração, e que em nome de Jesus o teu reino seja expandido no mais profundo de Deus, e mais profundo de Deus. Você pode se colocar de pé. Louve ao Senhor, aplauda ao Senhor por essa palavra, aplauda ao Senhor, porque essa palavra, essa promessa é para a sua vida. Glória a Deus. Receba do Senhor e viva o mais profundo em nome de Jesus.